2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Nesta manhã, nós queremos falar sobre preserve a sua leitura bíblica. Nós estamos iniciando o ano, vamos nesse momento ler esses dois versículos. Diz assim: você me ajuda na leitura aí? Vamos ler todos juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Senhor, lemos a Tua palavra nesse trecho e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, ler a Bíblia muda a vida da gente. Às vezes você pensa que vir aqui de domingo, ouvir a mensagem, pronto, já estou, mas não. A leitura bíblica. E se você puder, por exemplo, hoje nós temos aplicativos que você pode procurar, que falam a Bíblia falada. Ele lê para você, você ouve. Muito legal, você pode estar lavando uma louça, trabalhando, pode estar fazendo uma outra coisa e pode estar ouvindo a palavra de Deus. Que coisa especial, né? Mas nada pode ser substituído por aquele momento especial da gente estar lendo a Bíblia. É um momento entre nós e Deus. Na verdade, a Bíblia não é muito fácil de ler. Assim, falar, é fácil. Não, é difícil. Mas tudo que é sério precisa do envolvimento da gente. Não é brincadeira ler a Bíblia, né? Então, a gente precisa tornar esse processo de leitura da Bíblia agradável. Você precisa achar um tempinho no seu dia para que você possa fazer isso de forma agradável, né? Não é um castigo. Na verdade, só tem benefícios. Então, talvez nesse ano, né, a gente faz quem tem filhos fala assim: esse ano eu vou ter mais tempo para brincar com meus filhos, ou eu vou viajar, vou fazer. Então você faz planos. Então eu também gostaria que você incluísse nas suas determinações aí do ano a leitura bíblica como um hábito que você pode fazer. É uma boa meta, por exemplo, você falar: esse ano eu vou pagar todas as minhas dívidas. Legal, ótimo, que bom, faça isso, tenha isso como meta. É bom ter liberdade financeira. Você talvez fale assim: eu quero ter melhores amizades. Legal, mas colocar Deus em primeiro lugar na sua vida é uma coisa muito importante. Então, seja lá o que você pretende fazer nesse ano, você precisa ter um objetivo, né? E a maioria das coisas, daqui a quarta-feira todo mundo já desistiu, né? Começa hoje, começou a semana passada, não vou fazer, aí passa 2 dias já para outra vez. Mas o que eu estou propondo para você é que você não desista disso. Você precisa de uma forma duradoura e de uma forma assim, com todas as suas forças, ler a palavra de Deus. Então, se todo mundo fizesse isso, que bênção não seria, hein? Que bênção não seria a nossa vida. E eu quero pensar com você alguma coisa que você deveria experimentar fazer. Você deveria colocar à prova. Falar assim: eu vou ler a Bíblia por 10 dias, vou fazer isso. Eu vou tornar esse processo agradável. Eu vou fazer isso de uma forma que seja legal. E assim como, por exemplo, a gente às vezes precisa fazer uma dieta para acertar a nossa vida física, trocar a alimentação. Alguém fala assim: vou parar de tomar refrigerante. É uma coisa boa. Vou parar de comer tanta farinha. Agora descobri que farinha branca, falaram isso também, né? Quem é nutricionista? Ninguém? Nem eu, mas então deixa eu falar. Então vamos lá. Eu quero dizer assim: se você tem um estudo, escuta esse estudo que eu vou falar. Foi feito um estudo nos Estados Unidos com um grande número de pessoas, e eles fizeram o seguinte: olha, você vai ler a Bíblia todo dia. Aí eles passou um tempo, eles perguntaram assim: a semana tem 7 dias. Quem leu 4 vezes por semana a Bíblia não sentiu
sentiu muita diferença. Presta atenção nisso. 4 vezes por semana, não teve, falou, legal ler, mas não senti nada, nenhuma diferença. Mas quem leu mais de 4 vezes por semana, diz que teve uma evolução, vamos chamar assim, um desenvolvimento na sua vida espiritual, contra as coisas do pecado, contra a pornografia, contra adultério, contra roubar, o vocabulário, experimentou algo extraordinário. É interessante isso, né? Pensar, por que será que tem isso daí? O que aconteceu? Então, olha que interessante, vou ler aqui. As pessoas que leram a Bíblia mais do que 4 vezes por semana, ou mais do que 4 dias da semana, eles passaram a falar mais de Jesus para outras pessoas, conseguiram memorizar mais facilmente as Escrituras, conseguiram vencer a pornografia, o sentimento de solidão diminuiu, as tentações, por exemplo, comer demais, negligenciar o casamento, negligenciar a família, mentir, ter raiva, beber bebida alcoólica, fofocar, gastar demais, diminuíram. Aí eles foram perguntar, mas por que ler a Bíblia mais de 4 vezes por semana ajudou? Não entendi. É porque estas pessoas passaram a fazer isso como um hábito diário. Elas não fizeram por obrigação, mas tornaram isso prazeroso. Então é interessante isso, né? Porque às vezes você lê a Bíblia e fala, eu li a Bíblia ontem e hoje não aconteceu nada. Se a gente fosse pensar em alimentação, acho que é a mesma coisa. Se você quer, por exemplo, fazer uma dieta que você não leva muito a sério, eu conheço uma pessoa que faz uma dieta assim, de segunda a sexta-feira, a coisa de sábado, domingo, come tudo, toma 1 litro de Coca-Cola, 2 litros e tal. Isso não resolve, você tem que ter uma constância. Então, a Bíblia também precisa ser uma coisa constante na sua vida. É importante, lembre-se disso. Lembre-se quando você for começar. Muito bem, agora eu queria falar 3 coisinhas importantes sobre a leitura bíblica, hoje, primeiro domingo do ano. Primeiro, você precisa ler a Bíblia e saber qual é o objetivo disso. Nós não fazemos nada com dedicação se a gente não tiver um objetivo. Se a gente não sabe por que a gente está lendo a Bíblia, estou lendo a Bíblia por ler. Não, você precisa ter um objetivo. Segunda coisa, você precisa encontrar um método, um caminho, uma forma de fazer isso que você quer. E terceiro, você não pode desistir. Porque se você se recusar a desistir, você vai ter alegria. Então, eu queria começar hoje sugerindo um jeito de você fazer isso. Tá bom? Vamos pensar o seguinte: faz de conta que você está num restaurante bem chique e tem um garçom lá do seu lado esperando, e você vai estar nesse ambiente aí. O que você foi fazer no restaurante? O que uma pessoa vai fazer no restaurante? Chique. Ela vai aproveitar o sabor da comida, não é isso? Aproveitar o momento. Talvez você fale assim, eu nunca vou num restaurante chique. Tá certo, mas acompanha o meu raciocínio aqui. Você vai lá porque você quer ter um momento especial de apreciar a comida. É por isso que você foi lá. Então vamos comparar isso o seguinte: olha, você amanhã, se você for começar, você vai dizer assim: eu vou reservar 10 minutos para ler a Bíblia. Olha só, 10 minutos. Amanhã você fala: eu vou escolher tal horário, meu almoço, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Se possível, não escolha esse momento antes de dormir, porque a ideia aqui não é você apreciar, não é para você. Então, você fala assim: eu estou num restaurante chique e eu agora vou apreciar o sabor da Bíblia. Eu vou reservar esse momento para sentir tudo o que eu estou passando. Vai ser uma experiência com Deus. Você vai orar, você vai escolher estar lendo a Bíblia. 10 minutos. Você põe no relógio lá, começa 10 minutos. Eu não estou falando para você começar lendo todo o livro de Gênesis amanhã. 10 minutos, reserva um tempo da sua agenda. E aí, imagine você que quando você está abrindo aquele menu do restaurante,
você fala assim: o que é isso aqui, ó? Que prato é esse aqui? Como é feito isso aqui? E a pessoa vai falar lá, não é assim? Pelo menos deve ser, né? Então você, na Bíblia, você vai orar e falar: Deus, eu quero entender o que o Senhor está falando nesse texto aqui. Como que eu posso saborear esse texto aqui da tua palavra? Então, por exemplo, se você for começar a ler em Gênesis, você tem que saber o objetivo. Lembra que eu falei? Qual é o objetivo? Olha, o objetivo de Gênesis e da Bíblia não é responder todas as perguntas sobre tudo. Falou: eu pensei que eu ia ler a Bíblia e que eu ia saber tudo sobre tudo agora. Não, o objetivo da Bíblia não é isso. No livro de Gênesis, está lá escrito como Deus fez as coisas. Agora, você lendo, por exemplo, Deus criou os céus e a terra, você precisa pedir a Deus sabedoria para entender. Sabe qual é o objetivo da Bíblia? Eu vou te dizer, você precisa saber o objetivo. O objetivo da Bíblia são 3 palavrinhas: Jesus é o Rei. Ponto. Você vai ler a Bíblia e você vai descobrir que Jesus é o Rei. Tudo é para Ele, tudo é para dignificar e honrar o nome dEle. Esse é o objetivo da Bíblia. O objetivo da Bíblia não é que você saiba tudo de tudo, é você saber uma coisa, só isso: que Jesus é o Rei. É isso que a Bíblia fala. Esse é o objetivo da Bíblia. Se você ler a Bíblia sabendo o objetivo, você vai ser ricamente abençoado, porque você entendeu para que foi escrita a Bíblia, cada página dela. Você precisa saber disso. Olha só, toda a Bíblia foi escrita para tornar essa verdade o mais claro possível. E nós precisamos ler a Bíblia de uma forma que você entenda a história. Alguém aqui já foi no cinema e chegou atrasado? Quem? Deixa eu ver. É ruim, né? É ruim porque você chega e quem chegou antes está perdido, né? Então você vai ficar perguntando: quem é essa pessoa? A pessoa vai: deixa eu prestar atenção. Então, na Bíblia, a gente quer saber tudo sem ler o que a gente chama de contexto. Comece lendo a Bíblia. Se você vai ler Gênesis, comece no capítulo 1 e leia e entenda a história. Você precisa entender o que está acontecendo. Por exemplo, para você saber que Jesus é o Rei, você precisa entender quem é Deus. Então Deus se apresenta na palavra de Deus. Por exemplo, abra a sua Bíblia em Gênesis 1, de 3 a 5. Gênesis 1, de 3 a 5. Olha só. O nosso Deus fala e as coisas acontecem. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Você percebe aí que a Bíblia está dizendo que o que Deus faz é bom? Nós temos um problema às vezes de entender o propósito das coisas. A Bíblia apresenta que Deus está fazendo coisas boas. É isso que Deus está fazendo. Agora, essa tarde e manhã aparece 6 vezes. E no 6º dia, Deus termina de fazer tudo. E aí em Gênesis 2, 2 e 3 está escrito assim: Gênesis 2, versículos 2 e 3. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Muito bem. Por exemplo, você lê isso aí e você fala: então Deus ficou cansado, né? Mas a ideia é que Deus terminou e apreciou o que Ele tinha feito. Esse descansar, na verdade, é aproveitar o que foi feito. Então nós também, é uma lição para nós às vezes não paramos, né? A gente não aproveita o que a gente faz, a gente não observa. Deus está nos ensinando coisas aí. O trabalho que Deus tinha para fazer, Ele fez. Muito bem, 400
anos depois de Abraão, pulando um pouco, o povo de Israel se tornou escravo, e aí eles trabalhavam de segunda a segunda como escravos. Aí Deus vem e fala assim para eles: olha, através da palavra vai dizer, o 7º dia é para vocês descansarem. É uma coisa nova para o escravo, que não descansa. Senão vocês vão trabalhar 6 dias, mas vão descansar no 7º. E, por exemplo, como é que Deus criou o sol e a lua? A lua não tem luz, mas criou o sol e criou a luz antes. Porque Deus criou o princípio da luz. Entendeu? Algumas perguntas que às vezes a gente fica em dúvida. Agora, vamos pensar o seguinte: qual foi o dia que Jesus descansou na tumba? No sábado. Ele morreu numa sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no domingo de manhã. E Jesus disse assim, em 1 João 1,5, 1 João 1,5, João fala, né? Diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é essa. Então, o que Jesus disse, Jesus ensinou: Deus é luz, e nele não existe a mínima sombra de treva. E em João 8,12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Então a Bíblia sempre está falando sobre Jesus. Em João 1, de 1 a 5, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Então olha só, João está fazendo uma conexão com a criação e com Jesus. Viu como Jesus é o rei? Ali está dizendo assim: sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Tudo está conectado com Jesus. Então, vamos pensar assim: cada passagem, cada trecho da palavra de Deus aponta para Jesus. Você precisa saber disso. É importante você saber disso. Às vezes você não percebeu. Então, tudo que a gente lê na Bíblia precisa ter uma aplicação. Você precisa ler o texto e orar assim: Senhor, que lições eu vou tirar disso que eu li para a minha vida? O que eu aprendo com isso? Se você só lê, mas você não aplica nada na sua vida, também está errado. A ideia não é essa. A Bíblia tem que transformar você. Você vai, sempre ao ler a Bíblia, você vai ser confrontado. Por isso é que algumas pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque a Bíblia, a leitura bíblica, o contato com a palavra de Deus, vai exigir de cada um de nós mudança. Quem é que está a fim de ficar mudando? Pouca gente. Ela exige isso de nós. Fala: você precisa acertar aqui. O seu erro está nesse lugar. E você e eu e todo mundo não gostamos. Nós não gostamos disso. Mas a luz acaba vencendo. Então, deixa eu dizer assim: você precisa escolher esse ano ler a Bíblia mais dias do que vai ficar sem ler. Entendeu? Eu não estou dizendo que você vai conseguir ler todo dia. Quem sou eu para... Não é uma exigência. Mas você vai dizer: eu sei qual é o propósito da Bíblia. Eu vou criar um método, um caminho para eu fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Pense nisso. Agora, pense que hora do dia que você vai ler a sua Bíblia. E 3, você não pode desistir. Você vai falar: não, eu vou perseverar, eu vou continuar, eu vou ler o máximo que eu puder, eu vou aplicar na minha vida, eu vou fazer isso porque eu amo a Jesus. Porque o objetivo de você ler a Bíblia é que Jesus é o Rei. Você precisa saber disso. Por exemplo, por que eu deveria mudar a minha vida naquela área? Porque é Jesus que é o Rei, não sou eu. Jesus vai dominar e governar a minha vida. Essa é a ideia. Agora, toda semana você precisa também se esforçar para estar reunido na igreja. Quanta gente desiste? Você fala, sabe como é que funciona? É assim: você falta um domingo. Fala assim: eu faltei um domingo, não aconteceu nada. Foi igual a semana para mim. Mas eu vou falar uma coisa: você se lembra de Sansão? Sansão, ele enganou Dalila lá, né? Uma vez, outra vez, tal. Aí
ele falou assim: Dalila, o negócio é o seguinte, o meu cabelo, se ele for cortado, aí foi cortado. Aí, quando os filisteus chegaram para prendê-lo de novo, aí o que aconteceu? A Bíblia fala que o Espírito do Senhor havia sido retirado dele, mas ele não sabia. Quando ele foi querer fazer força, quando o inimigo chegou, ele não tinha. Não foi na primeira vez. Então, faltar o culto, parar de ler a Bíblia, você vai falar: não aconteceu nada. Ó, continua tudo igual. Eu pequei e Deus não me fustigou. Não, então, mas não é isso. Por exemplo, se eu sair daqui agora e for numa churrascaria aqui e comer um pratão desse tamanho assim, de gordura, não vou morrer. Mas se eu fizer disso um hábito, eu acho que em uns 15 dias eu estou na UTI. Porque o hábito é que mata a gente, ou o hábito que faz a gente viver. Então não é o fato de você faltar um culto, mas quando você torna isso um hábito: eu não vou mais à igreja, eu não vou mais me envolver com Deus. São sintomas de despreocupação na área espiritual da gente. A gente vai se afastando, não aconteceu nada, já não liga mais, já não vem mais, já não se envolve, e aí aquilo vai se tornando um hábito. Eu não vou levar meus filhos à igreja. Tanta coisa para fazer, né? Aí você vai se afastando de Deus, e aí isso se torna um hábito. Então, você precisa saber qual é o objetivo: encontrar um caminho e se recusar a desistir. Eu quero, assim, que você pense comigo, uma única coisa. Jesus, ele fez de tudo que ele queria fazer para mostrar que ele ama você. Sabe o que Jesus fez? Ele morreu na cruz por nós. Se você pensa assim que Deus não ama você, pense sempre na cruz. Sabe por que Jesus não fez mais? Porque não tem mais para fazer. Não daria para fazer mais do que entregar a sua própria vida no lugar daqueles que ele ama. O melhor de Jesus é o que ele fez. Por isso eu peço a você nessa manhã, com muito carinho, se envolva com Deus no melhor que você fizer, em gratidão a Ele. Dizer: Jesus, eu estou fazendo o meu melhor, eu quero que a tua luz venha habitar no meu coração. Se coloque de pé, por favor. Eu queria orar com e por você e por mim também. Você tem ideia de como vão surgir problemas para você não ler a Bíblia, não vir à igreja, não se envolver com as coisas? Você imagina o que vai acontecer, mas você vai falar assim: eu não vou desistir, eu vou continuar firme, eu não vou esmorecer. Agora, pense aí no seu coração. Amanhã é segunda-feira. O que você está resolvendo diante de Deus? Você tem um horário reservado para ler a palavra de Deus? Você já pensou nisso? Já fez essa resolução hoje? Senhor, eu vou começar a ler a Bíblia de manhã, na hora do almoço, outra hora. Eu vou começar a me envolver com o Senhor nesse ano, como eu nunca fiz antes. Eu vou experimentar a tua presença na minha vida. Aonde você for, as coisas que você falar, as resoluções que você tiver, vão ser bem-aventuradas, porque você escolheu andar com Deus. Pense no poder que isso é para a sua vida, na paz. Você vai ver as pessoas desesperadas do seu lado, da esquerda, da direita, e você está em plena paz com Deus, dizendo: Senhor, eu estou guardado pelo Senhor, pela tua palavra, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou fazendo o que o Senhor planejou para mim. Que ano maravilhoso não será? Não são as notícias que governam você. Jesus é o Rei. Ele é o Rei da sua vida. Entre nessa dimensão de Jesus agora. Converse com Jesus. Eu vou dar um tempinho para você em silêncio aí, para você conversar com Jesus. Fala: Jesus, eu preciso que o Senhor reine na minha vida. Eu preciso parar de pensar só em mim, e pensar no teu reino, em glorificar o teu nome.
E num momento de silêncio com Jesus agora, agora eu queria que você, quem está do seu lado ou perto de você, aí você orasse com essa pessoa, dizendo para Deus abençoar. Procura alguém pertinho de você aí. Assim, eu quero orar por você, para que esse seu ano seja um ano espetacular com Jesus. Que você reconheça que Jesus é o Rei. Esteja orando aí, oração rápida, mas sincera. Seu irmão que veio à igreja sofre como você sofre. Ore por ele, ore com ele. Senhor, nós estamos aqui diante da tua santa presença, tua igreja orando, Senhor, entregando aos teus pés. Senhor, nesta manhã nós queremos reconhecer que tu és o que governa todas as coisas. Nós colocamos, Senhor, o Senhor no trono da nossa vida, nós saímos do trono, nós nos curvamos a ti, para pedir que através da tua palavra nós reconhecemos que o Senhor é digno. Quem o Senhor é para nós, como nós te amamos. Fica conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja. Ó Deus, que nós sejamos uma igreja que te agrada. Que nós reconhecemos que o Senhor é o Rei. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse lugar. Pra te ouvir, pra me
Não deixe que a rotina da vida engula você. Você precisa ter um encontro com o Senhor. Isso é uma coisa que você precisa fazer. Não coloque na sua agenda. Diga: Senhor, eu preciso me envolver com o Senhor. O Senhor é quem me deu a vida, me trouxe a existência. O Senhor tem um propósito para mim. E eu quero te conhecer mais e mais. Que esse ano seja o ano da virada na sua vida. Não estou falando para você ficar rico e sair por aí. Eu estou dizendo que esse seja o ano que você ande com o Senhor. Lembre-se de Enoque. Andou com o Senhor para se tomar. Você não quer ser tomado por Deus? Eu quero. Senhor, que nesta manhã tua suave, doce voz se faça ouvir em cada ouvido e seja, Senhor, absorvida pelo coração. Que nós tenhamos sede e fome do Senhor. Nós queremos nos alimentar do Senhor como de um prato de comida maravilhoso que nos é apresentado. Nós queremos o Senhor, como o Senhor mesmo disse, que se nós não comermos a sua carne, não bebermos o teu sangue, nós não temos parte com o Senhor. Pai, que espiritualmente nós estejamos envolvidos com o Senhor. Amém. Senhor, permita que possamos ler a tua palavra, orar, estarmos reunidos aqui na tua casa, nos colocando aos teus pés, porque não existe nada melhor do que estar aos teus pés. O Senhor consola a nossa vida, o Senhor nos traz direção. É o Senhor que resolve os nossos problemas. Não é o trabalho, não é o esforço, não são as noites sem dormir. É o Senhor, é a tua palavra, é o teu direcionamento que traz vitória para nós. Senhor, que nós possamos entender essa simples lição e praticar na nossa vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam